Tudo bem? Estamos no ar? Estamos? Estamos gente! Olá, pessoal! Boa tarde. Vamos dar início agora a mais uma atividade do Clube da Escrita do Centro de Tecnologia, um projeto da Coordenação de Integração Acadêmica do CT, que é desenvolvido em parceria com a APG, UFRJ, e o Laboratório da Palavra da Faculdade de Letras. A gente tem contado também com a colaboração das servidoras Denise Dantas, da COP, e Cláudia Marins, da Escola Politécnica. Agradecemos a todos e todas que estão nos assistindo e têm acompanhado as atividades do Clube da Escrita. Ao Daniel, intérprete de Libras da Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, ao Gustavo, que está no nosso suporte técnico, e a Márcia, da Comunicação do CT. Hoje, a gente vai conhecer as funcionalidades de alguns gerenciadores de referências para a escrita acadêmica, o EndNote Web, o Mendeley e o Zotero. Esse tema atende à demanda apresentada pelo nosso público e, para organizá-lo, a gente contou com a participação do Moreno Barros, bibliotecário da Biblioteca Central do CT, que não só nos ajudou na conformação da atividade, como vai ser o mediador da atividade de hoje. E a nossa convidada é a Vanessa Mendonça, bibliotecária da biblioteca do nosso Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. A gente sempre tem, né, um trava-língua no Fraga Filho. Então, a Vanessa, ela desenvolve um importante trabalho de orientação aos pesquisadores no uso dessas ferramentas nos seus processos de pesquisa. Então, muito obrigada, Moreno, pela colaboração, muito obrigada, Vanessa, por ter aceito o nosso convite com tanto entusiasmo e prontamente, por compartilhar com a gente seu conhecimento e a sua experiência. É uma grande alegria ter você aqui com a gente. Então, eu passo agora a condução dos trabalhos para o Moreno. Moreno, é com você. Obrigada a todos. Legal, Elis, obrigado. Olha, esse projeto, acho que ele já é sucesso, né? Não só no CT, mas na FRJ toda, todo mundo fala do Clube da Escrita. Eu mesmo já eu acompanho todas as lives dos professores, que foram os meus professores quando eu era aluno, e é engraçado rever um pouco daquela coisa das ansiedades dos alunos de produzir, de escrever. A gente lida com isso no dia a dia, essas demandas dos alunos, a gente entende um pouco como eles se sentem, e a gente está nesse momento sui generis pandêmico, e acho que está dando uma acelerada nesses processos que a gente estava um pouco engatinhando, até o próprio fato da gente estar aqui online, virtualmente, reunidos virtualmente, mas acho que nada disso teria estar acontecendo se a gente não tivesse passando por esse momento terrível, por um lado, mas também que abre essas oportunidades legais desses encontros por outro. Bom, eu vou fazer uma introdução da Vanessa. A Vanessa é colega nossa, queridíssima. A Iris, na verdade, quando a gente pensou no projeto, na live, a Iris falou, olha, existe uma demanda dos alunos para falar dos gerenciadores bibliográficos, que é uma demanda recorrente, a gente recebe muito esses pedidos, a gente participa de muitos treinamentos com os representantes comerciais dessas empresas, e eu falei, Iris, olha, eu até me sinto seguro para apresentar, mas por que a gente não chama logo o especialista, o Bambambam? Quem é o Bambambam da FRJ para falar dos gerenciadores? E aí, a gente que eu estou dizendo, nós, os bibliotecários, os membros do CIB, a gente pensa logo no pessoal do hospital, porque o pessoal do hospital está sempre na linha de frente, não só em termos das inovações, das adoção dessas novas práticas, mas também em volume de pesquisa, porque é uma coisa absurda. A gente fica, ao mesmo tempo, com pena do trabalho extensíssimo que eles fazem, mas, ao mesmo tempo, com uma certa inveja, porque elas estão sempre ali a par de tudo, elas que sabem de todas as novidades, elas são as que mais despontam nas redes sociais. E aí eu sugeri, olha, se tivesse que chamar alguém do FRJ, que é a pessoa mais gabaritada, capacitada para oferecer um treinamento, vamos chamar a Vanessa do hospital. E aí a gente entrou nesse acordo rapidamente, foi bom que a Vanessa aceitou o convite, teve ali um alinhamento de agendas do horóscopo e deu tudo certo.
Bom, a Vanessa é minha colega de trabalho, ela é graduada em Biblioteconomia pela Unirio, ela é mestre em Ciência da Informação pelo IBIT, que é um convênio que existe com a FRJ. Ela está há 9 anos lá no hospital. Existe uma biblioteca do HU, né, Vanessa? Eu não sei exatamente qual é o andar, mas tem uma biblioteca lá em cima que até durante a pandemia virou uma espécie de dormitório, né? Uma coisa meio... que vocês também nunca acho que imaginaram passar por isso, né? Mas ela faz todas essas atividades de desenvolvimento ligadas à parte de pesquisa na área de saúde, né? Eu sei que elas oferecem muitos treinamentos para os alunos de lá, para os residentes, e elas são craques, né? A gente está falando, eu, enquanto profissional bibliotecário, a gente fala isso, que elas são o suprassumo da pesquisa bibliográfica, dos levantamentos, das revisões sistemáticas e integrativas. Eu não sei nada disso. Então, fica com a palavra você, uma apresentação que você tem toda a liberdade de usar aí o seu tempo, à vontade. Eu vou sumir agora, você vai ficar aí, faça sua apresentação, e ao final a gente faz aquele bate-bola, aquela mediação com as perguntas, quem tiver dúvida, a gente deixa para tirar ao final e você expõe da melhor forma. Tá bom? Então vai lá, tá contigo. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite da Iris, o Moreno, né, que fez essa intermediação, e de toda a equipe, né, do Clube da Escrita, de estar tendo a oportunidade de falar um pouco sobre os gerenciadores de referência, né. Como a Iris adiantou, eu trabalho com isso, né, eu faço acompanhamento de revisões, então a gente acaba tomando conhecimento, né, desses gerenciadores e se familiarizando com eles, né. Então, eu vou apresentar brevemente, né, sobre esses 3 gerenciadores, o porquê desses 3, né, que são os 3 que estão sendo mais utilizados atualmente, né. Eu tenho mais frequência de uso do EndNote Web, né, mas o Mendeley e o Zotero, eu já tive cursos, né, me capacitei também, e eles têm funcionalidades bem similares, né. E aqui eu vou apresentar para vocês essas funcionalidades, as características, né, e tentar mostrar um pouquinho do diferencial entre uma e outra, para ajudar vocês na escolha de gerenciador de referências, né? E o porquê de utilizar um gerenciador de referências, né? A gente está dentro da universidade, a gente faz pesquisa, né? Então, a gente faz levantamento bibliográfico, a gente faz busca sistemática, né? Então, é muito importante saber, né, citar da forma correta, né? Faz parte também desse processo do levantamento bibliográfico a etapa da citação. E a gente sabe que tem várias normas, né? A ABNT, né, que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a mais utilizada no Brasil, porém a gente tem outras normas, como a APA, Vancouver, que é da área da saúde, muito recorrente também, e normas, né, estilos, na verdade, bibliográficos, de editores, né, científicos. Então, conhecer essas normas, né, e segui-las, é um tempo, né, longo que você acaba gastando, né, que a gente sabe que o pesquisador às vezes não tem esse tempo, o aluno, né, da graduação está ali também aprendendo um monte de coisa, e aí você tem que parar para montar essa referência, você vai estar perdendo um tempo, vamos assim dizer, né. Então, você utilizar o gerenciador que tem essa função e que vai auxiliar bastante vocês, faz total diferença. Acredito que alguns de vocês já façam uso, né, mas eu vou falar sobre eles agora, tá bom? Então, nessa apresentação, eu vou falar sobre o que é o gerenciador de referências, né? Vou apresentar para vocês um pouquinho do EndNote Web, do Mendeley e do Zotero. Vou falar das principais funcionalidades. Vou fazer um comparativo dessas funções. Vou falar um pouquinho das vantagens para a escrita acadêmica, né? Vou mostrar brevemente um exemplo de como utilizar a citação no editor de texto, e vou falar também o que vai ajudar vocês a escolherem, né, um gerenciador de referências, e vou indicar ao final também alguns tutoriais para auxiliar vocês no uso. Então, gente, qual a função do gerenciador de referências, né? Eles são softwares que permitem a coleta, né, a armazenação e o gerenciamento de referências bibliográficas, né? Então, é onde você vai ter a sua biblioteca pessoal de referências, né? Você vai organizar da forma que você achar melhor. Então, quando a gente faz uma busca bibliográfica, a gente faz um levantamento, a gente vai pegando uma referência aqui, outra lá, né? Então, ter um espaço onde pode se organizar, né, coletar, armazenar
essas referências é muito importante. Eu falo por experiência própria, né? Eu fiz o mestrado, eu terminei em 2015 e eu não usei um gerenciador de referências, né? Me arrependo amargamente de não ter utilizado na época. E eu falo porque a gente sabe que é muito comum a gente, né, pegar uma referência que viu que é importante com o tema da pesquisa da gente, e a gente guarda no computador, e a gente lê a nota e cita, e depois não lembra mais onde é que guardou, ou aonde leu aquele trecho do texto, né? Então, é confuso mesmo esse período, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, ter um espaço para a gente pegar, guardar essa referência, né, ter ali o PDF da referência também guardado no gerenciador, e posteriormente poder consultar, ver as notas que a gente fez, que também é possível fazer isso no gerenciador de referências, e depois citar, né, faz total diferença, né, no tempo da gente nessa organização. Então, ele vai auxiliar justamente nesse desenvolvimento, né, de um trabalho acadêmico, científico. Ele é indicado para quem está planejando a sua pesquisa ou para quem já tem frequência de publicação, seja de artigo científico, ou seja publicação em eventos. Exige um certo domínio, né, para conhecimento da ferramenta, né, não dá para pegar e começar a utilizar logo. É bom dar uma olhada em algum tutorial para ter uma ideia de como funciona a ferramenta. E eles se diferem um pouquinho de construtores de referência. Talvez você já tenha ouvido falar sobre construtor de referência, ou Citation Manager, Maker, né? Qual a diferença, na verdade? O construtor de referência normalmente é uma página na web onde você coloca as informações referentes àquela referência, né? O título, por exemplo, de um artigo científico, o nome dos autores, o título da revista que foi publicado, volume, número, ano, e ele vai gerar a referência no estilo bibliográfico que você escolheu, né? Então, ele faz pontualmente aquela referência para você naquele estilo, você vai copiar e colar a referência pronta no seu editor de texto, né? Então, há a diferença entre o gerenciador, que é um espaço onde você realmente gerencia e organiza as suas referências, e o construtor de referências, que é uma página na web onde você só vai montar a referência e deixá-la pronta. Não tem essa questão de citação, né? Que é algo que a gente é uma ferramenta que a gente tem dentro de um gerenciador de referência também, né, que eu vou falar um pouco mais à frente. Sobre os gerenciadores de referência, esses são os mais conhecidos, né, então o EndNote Web, o Zotero, o Mendeley, o SciTioLike, o Jabref, eu não sei como pronuncia, o RefBase, desculpa, tem um erro de digitação aqui, o RefWorks e o Reference Manager, tá? São os gerenciadores mais conhecidos. E, como eu falei para vocês, a escolha desses três, né, o EndNote Web, o Zotero e o Mendeley, tem relação com, no momento, serem os gerenciadores mais utilizados. Bom, então sobre o EndNote Web, eu acredito que muitos já tenham ouvido falar do EndNote, né? É um gerenciador de referências antigo, ele surgiu ainda na década de 80, a versão desktop, né? E essa versão desktop, ela é paga, e ela é paga até hoje, né? Você tem que comprar essa licença para uso da versão desktop. Ela é da empresa Clarivate Analytics. Para quem não sabe, a Clarivate é o novo nome que tem da empresa que era Thomson Reuters, né? É da mesma empresa da base de dados Web of Science, né? Então vocês talvez já tenham conhecimento. E ela é responsável pelo EndNote. Então hoje existe uma versão web do EndNote que ela é gratuita. Como faz para criar uma conta, né? Você pode acessar o site myendnoteweb.com e lá criar um registro. Caso alguém já tenha login em alguma base de dados da empresa, como a Web of Science, por exemplo, que é a mais conhecida, já tem acesso ao EndNote Web. Então, se porventura você criou o login em uma das bases da Clarivate Analytics em algum momento, você consegue retomar esse login, a senha, e acessar também o EndNote Web. Então, você meio que já tem uma conta sem saber, né, do EndNote Web. E aí, como eu falei, a versão desktop do EndNote, ela é paga, tá? Então, essa versão que está disponível gratuita, ela é web, mas ela funciona super bem e tem diversas funções bem interessantes que eu vou apresentar para vocês. Aqui eu destaquei algumas, né? Então, ela suporta até 50 mil referências, isso é a versão gratuita, tá? Ela tem um plugin que é o vínculo que há entre o editor de texto, né, e a versão na web. Então, é onde a gente vai fazer a escrita, né, no editor de textos. Ele só está disponível para o Microsoft Word, tá? Ele só funciona para o Microsoft Word.
E ele disponibiliza também até 2 GB para upload de documento. Então, você pode colocar os PDF dos documentos que você está utilizando, né, e das suas referências, lá no EndNote Web, que ele suporta até 2 GB, é bastante coisa. Bom, essa aqui é a telinha do EndNote, tá? Então, vocês vão ver que os outros gerenciadores são bem similares, né? Eles todos se repetem de alguma forma. Então, a gente tem um menu, né, principal, que é onde a gente faz a coleta de referências, é onde a gente organiza as pastas, né, com essas referências, a gente importa, exporta as referências, enfim. E também é onde tem download dos complementos, né, que ele disponibiliza. Então, tem esse plugin para colocar no editor de texto, tem um complemento que é para captura de referências, e o EndNote Web tem também o Copérnio. O Copérnio é algo novo, mas que você tem que criar um login e senha também para ele, e a função dele é localizar o PDF em texto completo na web para você, do documento que você está procurando, né? Então, às vezes você acha a referência, mas está com dificuldade para encontrar o texto completo, e aí você pode fazer um cadastro também gratuito no Copérnio, e ele vai fazer essa procura para vocês do PDF, do texto completo, né? Então, é mais uma função também disponível aí a partir do menu, na opção download. A gente organiza por pastas, né? Então, ele chama de grupos, no caso do EndNote Web, você pode colocar o nome que você quiser. Aqui a gente tem por hábito, né, fazer pesquisa, levantamento, acompanhamento de revisões. Então, a gente sempre faz com o nome das bases de dados que a gente faz os levantamentos, né? Mas você pode colocar o nome do tema da sua pesquisa, né? Organizar de acordo com os pontos que você está abordando. Você pode organizar de acordo com o tipo de documento, então teses, você vai colocar numa pasta, artigos científicos em outras, livros, referências de livros em outras, então você tem total liberdade de organizar as pastas da forma que for melhor para você. Né? Ele tem uma apresentação dessas referências, que normalmente apresenta o nome do autor, né, o sobrenome do autor, o ano da publicação, o título, né, do trabalho, do artigo, enfim, e a data que ele foi adicionado à sua biblioteca. E também, no caso do EndNote, clicando em cima dessa referência, ele abre para você o que a gente chama de metadados, né? O que seriam esses metadados? São as informações que vêm da base de dados ou do local onde você pegou essa referência, pode ser até do Google, por exemplo, né? Então, você trouxe essa referência para dentro do seu gerenciador e ele vem com algumas informações. Então, ele vem dizendo o título do artigo, o nome do autor, o ano de publicação, o nome da revista, né? E essas informações, gente, assim, já chamando a atenção nesse momento agora para vocês, e eu vou chamar a atenção mais à frente de novo, é que precisam estar muito corretas, né? Elas têm que estar completas, na verdade, tem que estar certinho, porque é a partir dessas informações que a gente consegue gerar a referência e fazer a citação lá no editor de texto. Então, se tiver alguma coisa errada aqui, ele vai puxar a informação errada daqui e vai colocar lá no seu editor de texto errado, né? Então, é sempre importante conferir, né, essa referência depois de trazer ela para dentro do gerenciador, ver se estão todos os pontos corretamente preenchidos, né? Caso não estejam, todos eles são editáveis, então você vai fazer as correções necessárias para evitar um trabalho posterior na hora de fazer a escrita, né, no editor de texto. Então, tem que estar tudo correto. Então, aqui é onde ficam os metadados dessa referência. Bom, o outro gerenciador é o Mendeley, eu acho que é o que está mais em voga hoje em dia, né? Todo mundo fala muito dele. Ele é da empresa Elsevier, né? Ele surgiu em 2008, foram um grupo de amigos, parece que criaram esse gerenciador e, posteriormente, a Elsevier adquiriu, né? E para ter acesso a ele também, de forma gratuita, basta acessar o site mendeley.com. Né? Ele tem um diferencial, ele trabalha com redes sociais, né? Então, por exemplo, você consegue seguir outros pesquisadores que também têm um perfil no Mendeley, né? Então, às vezes tem um professor seu que possa já usar o gerenciador, e lá você consegue visualizar as citações dele, né? O índice H, que tem relação com os artigos citados dele, você consegue ver as referências, né? As publicações dele. Né, então, você tem esse contato um pouco mais próximo, né, entre os pesquisadores, e isso é bem interessante. E ele gera essas estatísticas relacionadas à citação de artigo, né, então, como eu falei, você pode também, se você já tem alguma publicação, colocar essa sua publicação dentro do Mendeley, né, a referência dela, e ele vai gerar para você
informações sobre a citação desses artigos. Isso tudo tem relação com a Elsevier, né? Então, não é o total de citação que você vai ter em diversos espaços, mas com relação à empresa Elsevier. Tá? Então, ele já tem esse sistema, isso dentro de outras plataformas, né, como a base de dados Scopus, né, que também fornece essas informações. Então, ele tem já isso no sistema deles, né, no caso da Elsevier, eles conseguem fornecer informações e estatísticas relacionadas à citação de artigos. Bom, o Mendeley, ele tem a versão online, mas ele tem uma versão desktop, diferente do EndNote Web, né, então você tem como baixar essa versão desktop, ela é gratuita também, né, e ela é acessível também por aplicativo, tá, isso é também um diferencial do Mendeley. O EndNote Web e o Zotero, que é o próximo que eu vou falar, não tem essa função ainda, né? Então, além de você ter uma versão online, um desktop instalado no seu computador, você ainda tem a possibilidade de baixar o aplicativo para Android ou para iOS e também manusear suas referências pelo celular, né? O Mendeley Desktop, ele também tem um leitor de PDFs incluído dentro, né, do sistema, que é bem interessante, onde você pode fazer todas as marcações de um leitor de PDF, né, grifar, colocar notas, e isso tudo fica integrado, tanto com o desktop quanto com o online, né, ele sempre faz essa integração, eu vou falar isso daqui a pouco também. Ele também tem um plugin, que seria um plugin de citação, né, que vai ser utilizado em editor de texto, seja no Microsoft Word ou no LibreOffice. Então, ele também tem a possibilidade do LibreOffice para poder ser instalado. E também disponibiliza até 2 GB para o upload de documentos. Bom, esse aqui é a versão do Mendeley Online, muito similar também, né, ao EndNote Web, onde você tem um espaço para organização de pastas, né, um espaço onde você apresenta as referências, um menu. O menu do Mendeley Online é um pouquinho diferente do desktop, né, porque aqui tem mais possibilidades com relação a essa questão de rede acadêmica, né, a rede social acadêmica, e também você tem um espaço onde tem os metadados, né, dessa referência, que também precisam ser verificados, tá? Essa é a versão desktop, né, então a mesma coisa, você tem um espaço onde você organiza suas pastas. O Mendeley, ele tem você tem como favoritar o documento, então você tem como clicar, ele vai aparecer uma estrelinha, e aí você tem como colocar as suas referências favoritas. Ele apresenta para você, lá no EndNote Web também tem essa possibilidade, quais foram os recentemente adicionados à sua biblioteca, né, as referências adicionadas recentes. Ele tem também as referências que você leu recentemente, né? Você pode marcar aquelas que precisam de alguma revisão, então você já viu que precisa revisar o metadado daquela referência, aí você não está com tempo agora, e aí você marca para voltar depois. Tem o espaço de minhas publicações, que é aí onde você vai colocar a sua referência, né, de um trabalho que você já publicou, e é onde ele vai fazer essa contabilidade, né, das citações, essa estatística, né, e as pastas, né, que você tem total liberdade para criar. Bom, sobre o Zotero. O Zotero, ele foi desenvolvido pela Universidade de George Mason, surgiu em 2006 em uma versão web, né, e ele também é gratuito, e ele é totalmente gratuito, não tem nenhum vínculo, né, com editores, como o caso do Mendeley e do EndNote Web, né. Ele é um gerenciador de referências de código aberto, né, então há uma colaboração, né, para questões de melhorar a ferramenta. O Mendeley também tem uma possibilidade de colaboração, né, e tal, mas o Zotero, por ser um software livre, né, ele tem essa liberdade de todos poderem colaborar de alguma forma para a melhora do gerenciador, né. Ele também tem uma versão online desktop, ele localiza também o PDF em texto completo no Google, né, ele também tem um plugin para escrita no Microsoft Word ou no LibreOffice, e ele disponibiliza 300 MB para o upload de documentos, tá? Isso tudo é de versões gratuitas, tá, gente? Há a possibilidade de adquirir uma versão paga, onde você vai ter mais espaço para colocar os seus documentos, né? Bom, o Zotero também, como eu falei, tem a versão online desktop, a versão online, a mesma carinha, né, vocês devem estar percebendo. Você tem um menu, né, principal, você tem um cantinho lateral, onde você vai organizar pelas pastas, né, com os nomes. Você tem a apresentação dessa referência com título, autores, e você tem o espaço onde são os metadados, que você também vai ter as informações dessa referência, né.
Essa é a versão do Zotero Online e essa é a versão do Zotero Desktop, né? Então, você também tem possibilidade de instalar na sua máquina. Bom, sobre as funcionalidades, né? Quais são as principais delas e que todos esses gerenciadores têm em comum, né? E eles importam e exportam referências. Ah, Vanessa, por que eu vou exportar uma referência? Você vai exportar uma referência porque às vezes você quer gerar uma lista das referências que tem em alguma pasta sua para compartilhar com algum colega, ou para fazer uma apresentação muito pontual, às vezes no próprio PowerPoint, que você não precisa fazer o uso do editor de texto, ou você quer exportar essa referência para outro gerenciador, você usa hoje um gerenciador de referências e você quer trocar de gerenciador, então você tem como levar a sua biblioteca para outro gerenciador, né? Você pode fazer um backup também dessas referências, então há várias possibilidades no quesito exportação. Então eles importam e exportam referências. A gente pode inserir manualmente essas referências, tá? Isso é bem interessante, porque muitas vezes a gente não encontra essa referência na internet, né? Então, vamos supor, você está falando de um capítulo de um livro, né? Que você tem o livro ali físico, mas você não está achando na internet a referência para fazer a inserção. E aí você pode entrar, tem uma opção em todos eles, para fazer a inserção manual da referência, e ali você vai colocar os dados daquele livro, daquele capítulo do livro. Tá? Então, todos eles têm essa possibilidade de inserção manual de referências. Você pode recuperar essas referências na web, né, com o uso do plugin, ou vamos assim dizer, complemento, né? Todos eles têm a possibilidade de instalar esse complemento, e aí você instala, fica no seu navegador, e toda vez que você acessar algum espaço que tem informação, seja uma base de dados, ou seja até o próprio Google, né, às vezes você quer tirar uma referência do Google Acadêmico, você tem condições de clicar lá no complemento, ele já vai puxar a referência para dentro do seu gerenciador. Então, quando você quer, né, ele tem uma questão bem interessante, que é a identificação de duplicatas. Então, muitas vezes a gente faz muitas buscas, pesquisas, e a gente vai colocando no gerenciador. E às vezes a gente não lembra que aquela referência já consta lá, né? Então, por exemplo, eu, como acompanho muitas revisões, né, sejam sistemáticas, integrativas, de escopo, revisão de literatura, enfim, é importante ter esse controle de duplicatas, né? Então, a gente consegue usar isso, contabilizar, que nesses casos são necessários, né, para revisões sistematizadas. Então, a identificação de duplicatas é uma ferramenta bem interessante que tem nos gerenciadores de referência. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer a correção desses metadados que são importados, sejam de uma base de dados, ou seja, de uma ferramenta de busca, como o Google, por exemplo, né? Então, a gente pode vir ali e fazer as alterações que a gente achar necessário. Se a gente vê que tem alguma coisa faltando, ou alguma digitação errada, a gente pode fazer a correção. Pode não, deve, tá? As outras funcionalidades, né? A gente tem uma geração de referências bibliográficas que tem a ver, né, com essa questão da exportação. Então, eu posso exportar essas referências, né, e fazer uma lista delas. Eu posso organizar por pastas e subpastas, né? Então, eu posso colocar uma pasta com um tema maior e criar outras subpastas. Só um adendo, isso só funciona para o Mendeley e para o Zotero. O EndNote Web não tem essa possibilidade de subpasta. Né, você pode compartilhar a pasta, isso é bem interessante. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho que é em grupo, né, não é um trabalho individual, tem mais pessoas da equipe, né, fazendo parte desse trabalho, e você tem condições de compartilhar essa pasta já com as referências ali para outros pesquisadores. Claro que esses pesquisadores têm que usar o mesmo gerenciador que você. Né, então, se você usa o EndNote Web, eles também têm que utilizar o EndNote Web para você poder compartilhar essa pasta com as referências. Né? Eu vou falar um pouco mais à frente de algumas características, né, para cada um dos gerenciadores nesse sentido, mas tem um, por exemplo, que é do Mendeley, que ele permite não só o compartilhamento da referência, mas também do documento com texto completo. Tá? A gente pode anexar documentos a essa referência, né? Então, eu baixei a referência, normalmente, tá, gente? A gente baixa a referência só, não o documento, tá? Pode ser que, dependendo da ferramenta que você tenha, você consiga já baixar o texto completo junto, mas isso nem sempre acontece. Então, você tem, por exemplo, o PDF dessa referência no seu computador, você anexa lá no seu gerenciador de documentos, e ele tem limite de espaços, como eu falei para vocês, né? O EndNote e o Mendeley são 2 GB,
e o Zotero 300 MB. E eles têm um plugin, todos eles, né, para integração com o editor de texto, que é justamente essa etapa para a escrita, né? Então, é a etapa que você precisar, você vai citar e vai querer colocar as referências bibliográficas em algum estilo bibliográfico, né? Ele já vai trazer isso pronto para vocês. Então, o que faz essa ponte entre o gerenciador de referências, seja na web ou seja no desktop, e o editor de texto são esses plugins. Bom, o comparativo das funcionalidades, né? Então, como eu falei para vocês, como ele pode ser usado, né? Então, o EndNote, ele é usado só web, a versão gratuita, né? A versão desktop é paga. A versão do Mendeley, ela é web e desktop, e do Zotero também. O custo, nesse caso, é gratuito, né? A sincronização de arquivos, né, entre desktop e web, no EndNote não há. Em que sentido? Se você só usa o web, não. Se você pagar pelo desktop, sim, né? Mas a versão web, que é a versão gratuita, não tem essa sincronização porque ele não tem uma versão desktop, né? E aí, no caso, o Mendeley e o Zotero, sim. Então, isso é importante, né? Você vai estar sempre que você abre o seu desktop, seja do Zotero, seja do Mendeley, ele automaticamente faz essa sincronização com a web, né? Então, todas as referências que você inseriu na sua versão desktop, ele vai atualizar lá no web. Inclusive, se você está fazendo, por exemplo, no caso do Mendeley, fazendo a leitura de um PDF, né, fez suas marcações, suas notas, todas ali, quando você vai fechar, enfim, quando você abrir novamente o teu Mendeley, ele vai sincronizar com a web, e essas marcações também dos PDFs vão para a nuvem também, tá? Vão para a versão web também, então eles têm essas funcionalidades. Sistemas operacionais disponíveis, o EndNote Web está para o Windows e Macintosh, assim como as ferramentas, né, disponíveis do EndNote Web. O Mendeley está para o Windows, Linux e Macintosh, e o Zotero também. Bom, com relação ao espaço, eu falei para vocês, né, o EndNote Web suporta até 2 GB, o Mendeley e o Zotero, me desculpem, ficou 2 GB no Zotero, mas na verdade o Zotero são 300 MB, tá? Eu acho que eu acabei na hora de montar, tá? Eles identificam duplicatas, né, como eu falei para vocês. O EndNote, ele identifica as duplicatas e você clica em excluir, ele vai tudo para a lixeira, tá? O Mendeley e o Zotero, você tem que dar um ok para cada um deles, né, para dizer se realmente são duplicatas. Você tem que confirmar se são, e aí ele mescla essas referências, tá? Então, assim, eu particularmente gosto no EndNote nesse sentido, porque como eu faço acompanhamento de revisão e preciso contabilizar a quantidade de referências que são duplicadas, o EndNote me dá esse valor de forma mais rápida, né? E eu não tenho tanto trabalho de ficar mesclando referência por referência, né? Diferente do Mendeley e do Zotero. Se isso não é algo importante para vocês, então o Mendeley e o Zotero vai atender super bem. Vocês vão ter que ir clicando, confirmando mesmo se são duplicatas, e ele vai mesclando essas referências, tá bom? Como eu falei, eles importam, né, registros de outras bases. O EndNote tem vários formatos de acordo com a base que foi importada, mas o formato preferencial dele é o RIS, né? O Mendeley, ele suporta o formato RIS, BibTeX, EndNote, XML, Zotero Library, e o Zotero suporta o formato Zotero, RDF, RIS e BibTeX. Eles também exportam, né? Então, como eu falei, você às vezes quer trocar de gerenciador, você quer começar a utilizar outro, e aí você tem condição de tirar a sua biblioteca de referências para outro gerenciador, e aí você tem que ver qual o formato desse outro gerenciador, qual o formato que ele suporta. Então, o EndNote Web, ele exporta para formato BibTeX, EndNote, RefMeRIS, Refer e Tab Delimited. O Mendeley, formato RIS, BibTeX, EndNote, XML, Zotero Library. E o Zotero, ele também faz essa exportação para os mesmos formatos, RDF, BibTeX, Ref, RIS, enfim. Citation Templates, e ele também exporta para, que seria para o Excel, né, a gente, colunas, né, com vírgulas, né, enfim, sem vírgulas, o CSV. E aí a gente consegue exportar também para o Excel, que em determinados momentos pode ser interessante, dependendo do tipo de trabalho que você também estiver fazendo, com o objetivo, né, de acordo com o seu objetivo de pesquisa. Bom, vocês estão percebendo que todos eles têm o formato RIS, né? O formato RIS é o formato em comum entre todos esses gerenciadores, seja para importação, seja para exportação, tá?
Com relação à busca de base de dados na sua interface, né? Então, o EndNote Web ele tem uma função de pesquisa online, onde você, dentro do próprio EndNote Web, pode fazer pesquisas em bases de dados. Então, você não precisa sair do EndNote para fazer a pesquisa na base. Você, ali dentro do EndNote Web, faz a pesquisa no PubMed, por exemplo, ou na Web of Science, que é da mesma empresa, né? Se eu não me engano, também tem algumas bases da EBSCO, que é uma plataforma. Enfim, ele tem essa função, tá? E aí pode ser um caminho aí um pouco mais rápido, né, para chegar à referência. O Mendeley e o Zotero não têm essas funcionalidades, tá, de busca na base de dados através da sua interface. O que o Zotero tem, e que eu sei, o Mendeley eu já não me recordo, ele tem o que ele chama de varinha mágica. Então, você consegue colocar ali o número DOI da referência, ou o ISBN do livro, ou o número PIMID, que é um número de identificação de artigos do PubMed, e aí você digita, ele vai buscar no Google essa referência e insere para você se ele encontrar. Tá? Então, ele tem essa funcionalidade. Não é uma busca a partir de base de dados, mas são buscas pontuais que você pode fazer para localizar a referência. Isso no Zotero. Permite adicionar notas nas referências? O EndNote não, ele não tem essa função. Ele vai trazer todas as informações dos metadados, né, daquela referência, mas ele não tem um espaço para notas. O Mendeley e o Zotero têm. Então, você pode utilizar esses espaços, né, no caso do Mendeley é o Notes ou Annotation, né, na versão web é diferente da versão desktop, e no Zotero a aba Notas, né, que fica justamente ali na caixinha onde tem os metadados, você tem uma segunda aba onde tem notas, e ali você pode inserir notas, né, você está fazendo a leitura daquele PDF, e quer inserir algumas notas que acha relevante, alguma coisa para destacar, para você se recordar daquela referência, você tem como fazer isso. Leitura de arquivos, né, o EndNote não tem, você pode fazer o upload do PDF ali, mas aí você, quando clica para ver esse PDF, ele vai baixar o PDF para a sua máquina, ele já vai baixar para um leitor, né, ele não vai ter o leitor dentro do EndNote Web. O Mendeley tem essa função, né, como eu falei anteriormente, então ele tem um leitor de PDF dentro do desktop, então ele não sai do gerenciador, ele fica ali, ele abre uma aba, e aí você faz a leitura do PDF por ali, faz todas as suas marcações também. O Zotero também não tem essa função de leitura de arquivos. Interação com a web, como eu falei, todos eles permitem compartilhamento de pastas, né, de grupos, enfim, tem nomes diferentes, mas na verdade são pastas que você pode estar compartilhando com uma equipe, com outros pesquisadores, aquelas referências que você já identificou, ou às vezes no grupo outras pessoas também identificaram referências, podem colocar todas na mesma pasta e podem ir visualizando essas referências todos juntos. Né? O Mendeley, ele tem uma função que é de pastas no privado, né? E essa pasta no privado, pelo que eu sei, eu acho que é uma pasta só que você tem direito. Você cria essa pasta, né, e compartilha com até 25 pessoas essa pasta, e nessa pasta você tem até 100 megas para fazer upload de documentos. Então, além da referência, você ainda pode colocar os documentos em texto completo ali também. E isso é bem interessante, né? Dependendo do tipo de pesquisa que está sendo feita com o grupo, né? Já tem as pastas, pode colocar notas, né? Informações ali. E você também tem as opções de criar uma pasta como convidado, ela fica pública, mas não é qualquer pessoa que acessa, né? Só quem tem o convite. E o público, que aí sim é uma pasta que você pode criar, colocar referências, e qualquer pessoa pode integrar, né, essa pasta, no caso, visualizar essa pasta e esse grupo, né, que você criou. O Zotero também tem essas mesmas funções, né, de privado, convidado e público, né, e tem essa conversa, pode meio que tem como se fosse um chat, né, que você coloca lá uma informação, nome da pessoa, pesquise sobre assunto tal, e você vai conversando por ali, por essas pastas, né, isso na opção de privado. Mas também tem essa opção de convidado e público, conforme eu falei para vocês agora do Mendeley. Bom, para finalizar aqui esses comparativos, né, são muitas informações, e aí, no caso, gente, desculpa, deixa eu aumentar aqui. O complementos para inserção de referências, né? O que eu falei anteriormente para vocês. Há complementos em que a gente pode instalar no nosso navegador e ele vai capturar a referência automaticamente para você. Então, você está, por exemplo, na Cielo, né? E aí você quer pegar uma referência que está ali
e pontualmente aquela, e você pede para capturar a referência. Às vezes você pode estar no site de um jornal, né, Folha de São Paulo, por exemplo, e aí você quer capturar aquela matéria, você tem condições de clicar ali e ele faz a captura daquela referência para você. Então, o EndNote tem isso, que é o capturar referências, o Mendeley também, que é o Mendeley Importer, e o Zotero, que é o Zotero Connector, tá? Então, todos eles têm esse complemento que você pode estar instalando no seu navegador para facilitar essa captura de referências, né? Integra editores de texto, né? Então, como eu falei para vocês, todos eles têm esse plugin que integra. O EndNote Web só funciona para o Microsoft Word, o Mendeley também para o Word e para o LibreOffice, assim como o Zotero. Aqui só um adendo, tá, gente? Tem que ser versões relativamente novas, né, do Office, né? Não dá para ser uma versão antiga. Eu falo isso porque eu tenho uma versão antiga, o meu é de 2003, e ele não instala. Tá? Então, são versões mais novas do Office. O 365, né, que é a versão do Office recente, que está na nuvem também, o Mendeley instala, porém, você tem que ter o acesso ao aplicativo, vamos assim dizer, né? Você tem que ter o Word instalado na sua máquina, não só a versão web. Na versão web ele não instala, tá? Então, vocês conseguem fazer a instalação desses editores, né, desse plugin, o editor de texto, mais versões mais novas, né, seja do Office, o LibreOffice é gratuito, então ele já está na versão mais atual, tá? Então, é só um adendo aí para vocês. E estilos e padrões de citação. Tem uma infinidade, tá, de estilos, né, que não são propriamente normas, mas são estilos bibliográficos, né, porque às vezes num estilo só você pode ter dois distintos. Eu digo, por exemplo, da BNT, que você pode ter a citação por autor e data, ou você pode ter a citação por ordem de citação, né? Então você tem estilos distintos. O EndNote tem, todos eles têm. O EndNote, o estilo bibliográfico, ele é atualizado pela empresa, pela Clarivate Analytics, tá? Então, por exemplo, a ABNT, a norma de ABNT da referência, né, 6023, ela foi atualizada em final de 2018, se eu não me engano, e até agora a versão ainda não está atualizada no EndNote, tá? Lá no Word. Então, assim, é importante saber dessas questões, porque talvez vocês tenham que fazer correções ainda assim, apesar dele já trazer a referência pronta no formato escolhido, se houve alguma atualização, né, desse estilo, é importante, ou da norma no caso, é importante vocês verificarem ao final, né? O estilo bibliográfico disponibilizado no Mendeley, eles são montados por instituições ou pessoas e eles colocam, né, lá no Mendeley à disposição para você baixar, né, assim como o Zotero. Então, você pode, às vezes, criar um estilo bibliográfico de acordo com o que é preconizado na universidade que você trabalha, e disponibilizar lá. Né, então, tanto o Mendeley quanto o Zotero tem esse diferencial, né? Então, vocês têm, por exemplo, o Zotero tem mais de 9.500 estilos. É surreal, né? É muita coisa, mas aí você vai averiguar qual o estilo que tem mais a ver com o que você está precisando, né? Então, por exemplo, no Zotero é indicado a ABNT, que foi elaborada pelo IBICT, né? O estilo bibliográfico elaborado pelo IBICT, que está mais atualizado, enfim, né, de acordo agora com essa revisão que houve da norma. Então, nesses tutoriais que eu vou indicar para vocês, tem essas orientações também, tá bom? Bom, sobre a citação, né, e referências bibliográficas, quais são as vantagens, né, para a escrita acadêmica? Então, a gente já tem isso pronto, né, você já localizou e já identificou os documentos que você consultou, né, para sua escrita, você tem condições de fazer uso de diferentes tipos de citação, né, então esse plugin aí que faz essa ponte entre o editor de texto e o gerenciador de referências, vocês podem fazer a citação direta, a citação indireta, a citação de citação, ele permite fazer isso, né? Ele tem essa automatização das referências que, nossa, quando vocês veem isso acontecendo, parece mágica, né? Ele coloca já a referência pronta para você, no formato que você selecionou, e você não tem que se preocupar em ficar vendo isso e montando referência por referência manualmente, né? E assim, além de tudo, economiza o tempo, né, do pesquisador. Então, é um tempo a mais que você vai ter para se dedicar para a sua escrita, né, e não ficar se preocupando com aquele tempo a mais que você teria para fazer essa organização, né. Eu digo, por exemplo, é muito comum na área da saúde a citação por ordem, né, ordem de citação. Então, coloca um número sobrescrito. Então, imagina, né, você passa para o seu orientador a sua dissertação, a sua tese, o seu orientador vai sugerir alterações na organização dos parágrafos, e aí, se você fosse ter que fazer isso manualmente, você teria que renumerar tudo de novo, né? Imagina.
né, nesse caso de citação por número. Então, ele já faz isso automaticamente para você, ele já muda o estilo bibliográfico, então você submeteu um artigo para uma revista, e a revista responde, olha, não é tanto o perfil da nossa revista, e te indica outra revista para poder submeter, e aí o estilo bibliográfico é outro, e aí você teria que alterar, né? Então, ele já faz isso para vocês automaticamente. Então, se eu tiro, por exemplo, do estilo bibliográfico da BNT, né, e coloco para Vancouver, ele faz isso automaticamente, assim, é incrível, e faz total diferença, e vai poupar muito tempo de vocês. Bom, aqui só um exemplo bem breve do plugin, que é o... Desculpa que a tela está um pouquinho ruim para eu colocar, está muito grande. Mas aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês, que é do plugin do EndNote Web, né? Como eu falei, eu tenho mais experiência no EndNote, eu trabalho mais com ele, então eu já tenho ele instalado, e aí, como se utiliza, né? Vocês vão ver, qualquer outro gerenciador é muito similar. Você tem uma tela, uma aba, né, no Word, onde você vai ter pelo menos duas funções muito importantes, que é a escolha do estilo bibliográfico e uma opção para inserção de citação, que é justamente a hora que ele se conecta com a sua versão web ou desktop. Né? Então, no caso do EndNote Web, essa opção é o Insert Citations, né, que está marcado em vermelho. Eu clico, ele vai abrir uma caixa para mim, e nessa caixa eu vou pesquisar essa referência que eu quero inserir, né? Então, eu posso digitar uma palavra do título, ou eu posso digitar o nome do autor, clico em buscar, e ele vai localizar essa referência lá no meu gerenciador, e vai trazer para mim. Basta eu clicar na referência, né, e clicar em inserir, e ele automaticamente vai colocar essa referência pronta para mim. Tá? Então, aqui é só um exemplo para mostrar para vocês de como isso funciona. Né? Então, eu tenho o estilo bibliográfico, no caso aqui eu escolhi Vancouver. Se não tiver o estilo aparecendo aqui para você, você tem como selecionar outro estilo. No Mendeley e no Zotero, se eu não me engano, você tem que baixar esse estilo, né? Tem que fazer o download do estilo. No EndNote não precisa, ele já, no caso do web, ele já aparece para vocês todas as possibilidades de estilo bibliográfico que ele tem. E aí, a forma de fazer é isso. Eu até digitei aqui, não sei se está legível para vocês, mas exemplo de como fazer uma citação no editor de texto. Pare o cursor no ponto que gostaria de citar. Então, terminou de escrever, é aqui que eu vou fazer a minha citação. Você para o cursor do Word, e aí vai lá no Inserir Citação, busca a referência, seleciona, pede para inserir, e ele vai inserir essa referência para você. Né? Então, pode ser uma referência só, no caso ali, número 1, ou pode ser 2 ou 3 referências, né? No final do parágrafo, ele insere para você, e aí digita, né, no caso, nessa caixa, onde você pede para inserir a citação, o título, o nome do autor, né, e clica na referência para inserir. Então, ele já vai montar para você a referência pronta. Vocês estão vendo aqui ao final, que está cinza, né, está marcado de cinza, é a referência que ele já trouxe pronta no formato Vancouver, que foi o estilo bibliográfico que eu selecionei, né. Então, ele já traz e, nossa, isso é maravilhoso, né? Assim, facilita muito a vida da gente. E vocês vão ver que, assim, na verdade, é aquilo que eu falei no início. Vocês precisam ter isso certinho lá na web ou no desktop, né? A referência lá. Corrigida, ela toda certinha para lá, ela vem para cá da forma correta, não tem que fazer nenhuma alteração, tá? Então, é importante fazer a correção dos metadados lá no gerenciador de referência. Bom, para finalizar, como a gente vai escolher um gerenciador de referências, né? Então, assim, vejam tutoriais. Hoje tem muitos tutoriais no YouTube, se você preferir ver vídeo. Tem tutoriais de texto corrido, né? Com os prints das telas também, as indicações, se você preferir ver desta forma, de universidades, né? E tem uma infinidade de tutoriais na web, eu vou indicar para vocês alguns aqui. E agora, até com esse período que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, então, a gente está tendo mais aulas, né, no caso no YouTube, mais tutoriais, então vocês vão encontrar muita coisa. Procure sempre por um auxílio de um bibliotecário, tá? Se você sentir que está com alguma dificuldade, não está conseguindo, mesmo vendo o tutorial, ainda assim tem algumas dúvidas, procura pelo bibliotecário do seu centro, né, e tire a dúvida lá com ele vai te auxiliar com certeza. Escolha um gerenciador que tenha a funcionalidade que considera importante. Eu espero ter ajudado, clareado vocês, não confundido mais, né? Para ajudar vocês nessa escolha, para vocês verem, esse aqui tem esse ponto que para mim é importante, né? Então,
A partir daí, você seleciona, eu acho que eu vou tentar um EndNote, eu vou tentar um Mendeley, eu vou tentar um Zotero, e aí cria uma conta e manuseia, né? Se vocês quiserem dar uma olhada nesse tutorial antes, até para ver a ferramenta e ver se acha simples de mexer ou não, veja os tutoriais e depois cria essa conta, porque é só manuseando mesmo para vocês se sentirem seguros no uso do gerenciador, tá? Aqui, gente, eu indico 2 tutoriais, assim, muito, muito bons, tá? Eu não coloquei o link aqui porque vocês vão achar com muita facilidade. O Café com Mendeley, vocês podem digitar no YouTube, tá? São de 2 bibliotecárias lá da Federal do Rio Grande do Sul. Elas fizeram vários cursos nesse período agora, né? E é um tutorial incrível sobre o Mendeley. Elas explicam tudo, são em torno de 4 ou 5 aulas, eu já não me recordo. Eu assisti essas aulas delas até para poder aprender a mexer no Mendeley também. E é muito, muito bom. Então, anotem aí, tá? O Café com Mendeley é um tutorial bem legal para aprender a mexer no Mendeley. Até quem já, porventura, já faz uso da ferramenta, quer ver o que tem mais, né, do Mendeley disponível, qual função às vezes não faz uso, desconhece, né? Então, procurem no YouTube Café com Mendeley. E o Planeta Zotero é um blog também de um bibliotecário, Leonardo Simonini, ele é lá da Fiocruz, né? Então ele está atualizando com frequência esse blog, tem tudo sobre o Zotero, também todas as informações, e no blog tem link, né, para vocês acessarem o YouTube. Então, tem vários vídeos que ele fez recentemente também, explicando como se manuseia o Zotero, tem todas as informações por lá, tá tudo atualizado, né? Então são 2 tutoriais bem interessantes que eu indico para vocês com relação ao Mendeley e o Zotero. Aqui eu vou fazer um adendo com relação ao nosso trabalho lá na biblioteca, né, do HU. O que acontece? Eu procurei por indicações de tutoriais do EndNote Web, né, que é a versão gratuita, e achei muitos poucos no YouTube, até alguns estão bem antigos, né? E a gente está fazendo uma série de vídeos no nosso canal do YouTube, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para chegar, e a gente só tem, por enquanto, um videozinho lá curtinho do EndNote Web, mas a gente vai colocar, provavelmente agora para o mês de outubro, mais vídeos, né, sobre o EndNote. A gente deu algumas aulas sobre o EndNote Web, temos aulas lá gravadas, porém tivemos problemas na gravação e não registrou, né? Então, a gente, de qualquer forma, já está com esse plano de fazer tutoriais bem curtinhos, assim, bem pontuais de uso do EndNote Web, e aí eu vou recomendar os nossos tutoriais. Ainda não estão lá, mas a gente já tem um tutorial escrito, né, no site da biblioteca também, então vocês podem também consultar, se vocês tiverem interesse no uso do EndNote Web, a nossa biblioteca. Tá? Aqui eu quero agradecer muito a colaboração das minhas colegas lá da biblioteca, a Eliana Rosa e a Verônica, que colaboraram aqui para a minha apresentação, deram a revisada delas para me ajudar, né? E aqui são as referências que eu consultei também, tá? Tem um artigo bem interessante, que é esse segundo aqui, que é um comparativo dos softwares, né, do gerenciamento de referências, ele foi publicado em 2014, só que aqui ele fala do EndNote Desktop, ele não fala do EndNote Web, mas é interessante também para ter um panorama dessas funções, ele também descreve isso muito bem. Gente, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, tá? Aqui está o meu contato, esse é meu e-mail, e aqui estão as redes sociais da nossa biblioteca, né? Então, caso vocês tenham interesse em seguir a nossa biblioteca, a gente está sempre publicando sobre busca bibliográfica, como fazer, né? Dando dicas para escrita também de resumo, de um bom título, né? Para um artigo científico. Então, se vocês tiverem interesse também, façam parte aí da nossa rede, a gente vai agradecer muito, tá? Muito obrigada, finalizo aqui a minha apresentação. Pô, salva de palmas. Muito legal, hein? Pô, muito bom mesmo. Muita gente assistindo, vários comentários, várias curtidas, bacana. Que ótimo. Uhum. Eu vou roubar aquele esse quadro, que é o quadro elementar, que todo mundo pergunta qual é a diferença entre um e outro. Aí é só pegar aquele quadro lá, já pediram para você compartilhar os slides, depois a gente bota um link aí para o pessoal pegar, tá? Tá ótimo. Olha só, tem um putz-purri aqui das perguntas, mas vou te perguntar já uma coisa, que é uma pergunta pessoal. Afinal, qual dos 3 que você gosta mais?
Então, eu acho que tem muito a ver com o tipo de pesquisa que você está fazendo, né? Então, eu acompanho muito revisão, e para revisão eu acho que o EndNote Web funciona muito bem. Ele controla muito bem a questão da duplicata que a gente precisa, ele é bem prático para a questão da referência, né? Então, você insere, você já tem um total ali. Eu acho ele bem simples nesse sentido. Agora, eu estou curtindo muito o Mendeley, eu estou mexendo nele um pouquinho, né? E ele tem essa funcionalidade de ter o leitor de PDF, onde você pode fazer, né, suas marcações do PDF ali e tal. Eu estou achando essa função bem interessante, mas isso sim, para leitura de coisas minhas, né, em particular. E o Zotero, eu acho assim, ele também muito bom, porque ele tem todas as funcionalidades dos outros, né, e ele tem essa questão que todo mundo fica, nossa, mas ele é gratuito, ele é um software livre, né, não há nenhum risco de repente a editora falar, não, agora você não tem mais acesso e eu estou fechando, né, e você perder suas referências. Então, tem várias questões, né, que você tem que verificar, mas eu acho que todos eles têm suas características assim, positivas que vai ajudar cada um na escolha. O meu preferido é o Mendeley. Uhum. Mas também porque o Mendeley eu já acompanhava há muito tempo, assim, né? Os três meio começaram um pouco juntinhos, assim, mas eu acho que depois que a Elsevier comprou, eles deram tanto gás no Mendeley que hoje é tudo até integrado. Até alguém estava perguntando, exportação, pô, você faz a pesquisa na Scopus e exporta direto para o Mendeley, fica tudo lá organizado, perfeito. Sim, sim. E aí, assim, ao que me vem à mente também como você falou, a gente fez a nossa pesquisa, eu acho que a gente talvez seja já de uma geração ainda anterior, eu acho que como é que era impossível fazer pesquisa na década de 80, sei lá, no mundo pré-internet, sem essas ferramentas. Sim. E aí, quando eu vou dar treinamento para os alunos da graduação, que são os jovenzinhos, os calouros, eu fico pensando, cara, eles não têm nem ideia de como que era difícil fazer essa gestão, porque eu que sou mais old school, eu lembro que quando eu fui fazer a minha tese, os meus PDFs eram todos organizados em pastas no computador. Era uma coisa ridícula, porque não tinha nada disso na época. E hoje em dia não faz sentido você não fazer de outra maneira que não usar essas referências, esses gerenciadores, porque é muito mais fácil. Com certeza. Bem, uma outra pergunta que eu queria te fazer, alguém também colocou aqui no canal, é o seguinte, hoje ainda muita gente usa o Word, né, da Microsoft, mesmo quem use Apple usa o Papers, mas a maioria das pessoas ainda usa o Word e algumas outras usam o OpenOffice. Mas existem, cada vez mais pessoas usam o Google Suite, o Google Docs. Até onde eu sei, eu acho que só o Zotero faz essa integração do Google com o Google Docs. Você sabe alguma coisa disso? Se tem alguma integração com o Google Docs especificamente? Sim, eu pesquisei, eu não encontrei. Eu encontrei um gerenciador, eu não me recordo agora o nome, acho que é F1000, alguma coisa assim, que tem esse contato com o Docs. Foi o único que eu vi que tem ainda essa função já ativa, né? Porque eu acho que hoje em dia realmente, como eu falei, tem o Office 365, né? Que também está online, que é muito similar ao Docs, então assim, ainda não vi. Eu vi esse na minha pesquisa, agora até para montar essa apresentação, eu vi esse F1000, eu tenho quase certeza que é F1000 ou F10000, alguma coisa assim. E ele tem já um plugin para instalar no Docs, para fazer citação. Beleza. Depois, os bibliotecários, a gente vai fazer o dever de casa também, eu vou fazer uma apanhada dessas atualizações para ver o que tem de novo. Deixa eu fazer uma última pergunta, e aí depois a gente abre para as pessoas. Uma pergunta muito recorrente também é o seguinte, a coisa dos estilos, porque a pessoa instala lá o plugin no Word, configura, e aí na hora de selecionar o estilo, 6023, tem centenas de estilos 6023 que a pessoa pode usar como base, e aí todo mundo pergunta, mas qual que eu vou usar dentre todas as 6023? E levando em consideração o que você mesmo falou, da atualização da própria norma. Então, assim, os estilos têm que estar atualizados. A UFRJ também, se você ver lá, deve ter pelo menos uns 5 estilos da UFRJ. Então, vou te perguntar, você indica um estilo específico da 6023 que você acha que é confiável, que está atualizado, ou qual que você usa? Então, eu estou vendo a indicação do IBICT, né? Porque parece que tem a versão abreviada, a versão completa, né? No caso da BNT, e que está sendo indicada tanto para o Mendeley quanto para o Zotero. Então, assim, esse que eu indicaria. Eu confesso a você que eu não fiz uso do editor de texto, né? Então, para verificar, isso tudo com base no levantamento que eu fiz para a apresentação. Então, seria o do IBICT mesmo, assim, no momento, né?
É aquilo também com mais segurança, assim, o que me dá mais segurança é porque eles participam daquelas reuniões da atualização da própria norma. Sim, sim. Eu gosto sempre de indicar o Zotero Bib. O Zotero Bib que é aquela versão web que você coloca do artigo, ele já gera a referência facinho. E aí, para os alunos, não para quem está trabalhando com muito volume, mas os alunos da graduação, eu sempre indico que eles ficam maravilhados, porque é muito mais fácil, não ter que fazer na mão, né? Mas isso é só para entrar naquele hall que eu falei, coisas que inimagináveis que a gente fazia há 10 anos atrás, que hoje em dia não precisa fazer, tudo automático. Bem tranquilo. A gente vai fazer um put-pourri aqui, uma seleção das perguntas que foram pintando ao longo da apresentação. Deixa eu te colocar aqui, aí você vai respondendo à medida do possível. Tá. Teve uma pergunta aqui do Johnny, ele tem um problema, parece que o PC da empresa não permite o uso. Assim, imagino, o PC não, a versão do software do Word não permite a instalação do plugin. Sim, entendi. Aí, o que você sugere como alternativa para ele? Assim, usar a versão web, o que seria? O problema do editor, o ideal é que se instale o plugin, né? Eu falo porque, assim, eu hoje não estou com uma versão de Word atualizado, então eu estou com dificuldade para instalação desse plugin, né? E para fazer essa conexão, você precisa instalar. Então, assim, eu não sei, no caso do trabalho, realmente, se a versão do Word não é compatível, eu nem tenho que te dizer, teria que ter uma instalação ou talvez, no caso do Mendeley, o LibreOffice, pode ser um caminho, que aí você tem como instalar, né, se for possível, instalar no PC da sua empresa, e aí ele vai estar atualizado e você vai manusear por ali. A questão do LibreOffice é que se você está acostumado com Word, você demora um tempo até você se ambientar no LibreOffice, né, tem algumas coisas meio diferentes. Mas pode ser um caminho, Johnny, minha sugestão seria essa. O próprio Google Docs que eu estava falando, o Zotero também. Aí quem não está acostumado, mas assim, prefere usar o Google Docs, mas gosta de usar o Mendeley. Mas o Mendeley não é acoplado ao Google Docs. Aí você vai ter que se adaptar e, de repente, deixa eu ver se eu acho que alguém perguntou se é possível instalar mais de um. Aí, assim, eu nunca fiz esse teste, mas acho que não dá para instalar. Não, dá. Não dá para instalar no Word dois plugins ao mesmo tempo? Só que dá problema. Dá, você até consegue instalar, mas ele tem algumas vezes que dá conflito, ele não entende, ele fica confuso. Então, eu recomendo não instalar um monte, não. Escolhe um, né? Então, se você... Às vezes tem gente que tem conta no EndNote, tem conta no Mendeley. Ok? Né? Então, se você está fazendo um trabalho que as suas referências estão no Mendeley, deixa só o do Mendeley instalado, desinstala o do EndNote e vai trocando conforme a sua necessidade. Mas não instala mais de um, não. Ele até dá, mas faz confusão, pode dar problema. Beleza. Deixa eu ver aqui, os links citados. Depois eu vou pedir para você, além da apresentação em si, de repente faz só uma lista dos links, porque para quem não está familiarizado, realmente são muitos caminhos e tudo, e fazer o login. É importante também as pessoas, eu sempre estimulo também que elas façam o registro da conta. Mesmo quem vai usar só rapidamente para testar, mas acho que quando você cria a conta, você ganha mais recursos, né? O EndNote, como é que está funcionando o EndNote? A gente faz um login é possível fazer via proxy? Então, o EndNote, eu acabei nem falando isso na apresentação, mas assim, você consegue fazer um login digita no Google My EndNote Web, que ele vai te mandar. Ele troca um pouquinho de endereço, mas por esse caminho você consegue. Você cria um login ali e ele vai funcionar normalmente. A diferença é que quando você faz uma conexão pelo proxy, ele habilita mais formatos bibliográficos, seja para utilizar no Word, ou seja para fazer pesquisa. Também ele habilita mais bases para fazer pesquisa, né? Ele tem uma interface de pesquisa online. E também mais formatos para você gerenciar uma lista bibliográfica pelo próprio EndNote. Então, ele habilita algumas funcionalidades e ele tem uma validade de 1 ano só. Então, o que você pode fazer? Crie esse login por fora, não tem problema. Em algum momento que você for acessar o portal da CAPES, acessa a Web of Science, né, e se loga pela base da Web of Science, e aí automaticamente ele já vai criar essa assinatura, vamos assim dizer, para você, e aí esses formatos e estilos bibliográficos vão aumentar bastante. Entendi.
Tem outra pergunta. É assim, a gente meio que respondeu um pouco aquela questão dos estilos. Mas eu fico sempre com uma dúvida, porque assim, é possível também, eu acho, você configurar um estilo. Quem quiser construir um estilo, existe. Não sei como é que faz, porque tem um tutorial que você pode seguir. Mas é uma confusão também, eu não sei como é que é lá no hospital, mas aqui no CT, né, no caso sou da biblioteca do CT, é uma confusão na hora de fazer a normalização do CT. A gente usa uma norma CT, aí tem uma norma, deixa eu desabilitar aqui o microfone tem uma norma CT, aí tem uma norma COP, aí tem uma norma POLI. Aí os alunos, qual norma usar? E tem a norma do CIB, que é uma norma que seria a norma que rege todas as outras normas, que é uma norma padrão institucional, mas que cada unidade tem a sua especificidade também, coisas que, como você falou, a norma Vancouver faz mais sentido para o pessoal da área de saúde. Mas, bom, enfim, você acha que seria necessário a UFRJ criar uma própria? Porque o CIB, eu não sei se o CIB indica, acho que é do IBIX também. Eu acho que sim. Bom, na dúvida o quê? A gente segue a do IBIX, então? Porque o do CIB, né, é com base na norma, né, na 6023, e se a do IBIC é que mais se aproxima, eu acho que é que está mais correta, eu indicaria essa. Isso para tese, dissertação, né, que é a indicação. Mas é bem isso que você falou, às vezes no programa de pós-graduação eles indicam outro, né, e aí o aluno tem que seguir o que está sendo indicado por aquele programa, e então, lá na saúde é muito comum Vancouver, né, ou pelo menos a ABNT, a ordem de citação também eles aceitam, né, então, lá eles usam muito a questão do número, né, então, eles raramente usam o autor data, né, então, esse estilo a gente encontra, a gente não tem dificuldade, e aí, nesse caso, na nossa realidade lá da saúde, não julgo necessário criar um estilo da UFRJ, né, nesse caso. Tem uma outra pergunta, eu não sei se eu entendi direito, mas ficou no ar, eu acho que talvez até seja uma questão interessante. Porque a gente está muito acostumado com a gerenciador de referência a partir do produto artigo, do paper. Sim. Mas seria possível fazer uma inclusão no gerenciador de outros produtos científicos que não necessariamente o artigo de 20 laudas? Aí, eu não sei se é o caso, mas, por exemplo, reportagem que a gente encontra na grande mídia, né? Link do G1, por exemplo, é possível fazer esse tipo de... Essas ferramentas que eu falei, esses complementos, né, que você instala no navegador, ele pega aquilo como se fosse uma referência em série. Claro que depois é importante você corrigir, ver se está tudo certinho, porque às vezes pode faltar algum tipo de informação. Assim como você pode fazer uma inserção manual também. Todos eles têm essa possibilidade. Então, por exemplo, sei lá, você ouve um podcast, né, que hoje em dia a gente escuta muito podcast, tem vários de divulgação científica, essas coisas, e aí você achou uma informação relevante para o teu tema, você quer inserir o que foi falado ali, tem condições. Então, eu digo pelo EndNote Web, que eu mexo com mais frequência, ele tem uma infinidade de possibilidades ali de registro. Então, desde uma apresentação, por exemplo, se você quiser pegar uma apresentação, um trecho que foi de um PowerPoint, de algum professor, alguma coisa, você tem condições de citar isso. Então, além de reportagens, matérias, você tem essa infinidade aí, desde podcast, apresentação de trabalho, qualquer coisa você pode estar referenciando. Pré-print, né, que hoje em dia agora, nessa questão da pandemia, tem os pré-prints também, então você tem condições de estar citando, mas você precisa ter esse cuidado no preenchimento da referência para ele montar da forma correta, né, e pode ser manualmente ou a partir desse complemento instalado no navegador. Eu lembro que recentemente alguém publicou alguma coisa assim, como citar um tweet, né, essas coisas, como citar uma live. Se alguém quiser referenciar essa live, como é que você faz? Aí, fatalmente, você vai ter que fazer manualmente, né, porque não tem ainda um padrão para isso. Tem mais uma pergunta, eu confesso que não entendi aqui. É possível visualizar os trechos selecionados e codificado? Não entendi. Você sabe? Você entendeu? Eu não sei se tem relação ao PDF, se ela está falando disso, né? Como o Mendeley ele tem esse leitor do PDF, você consegue visualizar, sim, os trechos que você marcou, né? O highlight, né? Você marcou, e aí ele faz, se você fizer a integração, né? Que ele faz a integração automática, você fez isso no teu desktop. Quando você abrir de novo, ele faz essa integração com a web, e essas marcações todas que você fez no teu PDF ali no desktop, ele faz também na web. Acho que ele até faz no celular também, por conta do aplicativo. Eu acho que ele faz essa integração com todos os três. Não sei se é isso, né? Se foi essa questão dela, eu interpretei dessa forma, mas ele permite, sim, ele mantém esses trechos selecionados. Tá, deixa eu
Ela perguntou se a própria Letícia perguntou se é extraído, mas acho que é isso aí que você respondeu, tá? Bom, tem algumas perguntas que, na verdade, já foram respondidas ao longo da própria apresentação. Eu fui fazendo uma pequena monitoramento aqui, mas foi ótimo, assim. Eu acho que se alguém tiver mais pergunta, manda aí, mas foi sensacional. A gente sempre aprende, né, coisas novas. Esses softwares são muito dinâmicos, né? As empresas investem muito. Quem acompanha essa parte da comunicação científica, essa coisa do cruzamento bibliográfico, mapeamento dos dados bibliográficos, porque assim, quem que cita quem, isso é o cânone da ciência, é isso, né? Assim, a pessoa ganha um status de qualidade a partir das citações que ela recebe, e por aí vai. Então, acho que a melhor maneira do aluno conseguir visualizar isso, aqueles clusters, aquelas redes de visualização, a melhor maneira é usar um software. Mas eu ainda estou muito longe daquela coisa lá da revisão sistemática. O pessoal aqui do CT vem, como é que usa o distiller, MaxQMDA? Eu não faço a menor ideia, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer várias lives dessa aqui para poder chegar no nível de vocês lá. Tá? São muitas ferramentas. A gente está correndo sempre atrás do atraso, porque vocês estão lá na frente, vocês do hospital da saúde. A gente está sempre aprendendo também, eternos aprendizes, assim, cada dia uma novidade, e a gente, nossa, caramba, que maravilha, agora vamos nos capacitar e aprender a mexer nessa ferramenta também, e aí a gente tenta para também capacitar outros e, enfim, seguir em frente, né? Mas é sempre novidade, a gente está sempre aprendendo também. Legal, bacana. Tá, então deixa seu... Aí, já estão perguntando como é que fazem para te encontrar. Aí, diz aí teus contatos, teu e-mail, como é que faz para... Porque o hospital parece que vocês estão trabalhando, né? Já voltaram a trabalhar. Sim, estamos presencial. Sim, não estamos todos os dias, né? A gente está na biblioteca segunda, quarta e sexta, e a gente está fazendo horário de 8 às 3. Né? Mas, assim, vamos fazer o preferencial no remoto, né? Porque essa questão do contato próximo, a gente, claro, está tomando todos os cuidados, mas se não puder, tudo bem, o presencial eu sei que é diferente, né? Ter esse contato pessoalmente. Todos os contatos da nossa biblioteca tá no site da biblioteca, tá? Eu não sei como eu coloco agora aqui no chat para vocês, né? Porque eu estou aqui na versão, mas a gente está disponível. Pode colocar a biblioteca do HU-CFS no Google que vocês vão chegar no nosso site, nos nossos contatos lá, tem tudo. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês conseguem chegar por ali, tá bom? Qualquer dúvida também, fiquem à vontade. Pô, Vanessa, brigadão em nome do CT, desse projeto, muito bacana também, do Clube da Escrita. Assim, foi a super acerto ter te convidado. Se eu fosse falar, eu não ia saber falar nada, nem 5% do que você falou. Mas então aí você já fica de prontidão, porque você vai ser convidada outras vezes para participar, entendeu? É um prazer, eu fiquei muito feliz com o convite, né? A gente trabalha com isso de alguma forma, né? Então, assim, ter esse envolvimento, e eu já acompanhei, né, o Clube da Escrita, isso na época presencial ainda, já tive a oportunidade de ir lá na COP para assistir umas aulas, e agora online, né, eu assisti algumas aulas também que já estavam, e é super importante, então estou muito feliz de ter sido convidada a fazer parte desse projeto. Tá bom, então a gente se despede aqui, lembrando que esse vídeo, essa live vai ficar disponível depois nos canais do CT, a gente até pode disponibilizar uma versão para você colocar lá no canal da Biblioteca do HU também, porque aí quanto mais gente acessar, melhor, fica com um material de base, né? Tá bom? Então, obrigado. E aí, no caso, todos esses dados que eu apresentei, a apresentação, eu vou disponibilizar depois, enfim, aí os links, né, também que vocês estão pedindo, eu disponibilizo tudo para vocês, tá bom? Obrigada. Tá bom. Tá. A gente tem que agradecer também o nosso intérprete de Libras aqui, o Daniel, tá? Daniel, poxa, brigadão aí pelo trabalho. Trabalho essencial e muito difícil. A minha esposa, ela é bibliotecária também e trabalha lá no Instituto de Surdos, no INES, e ela sempre briga comigo porque eu falo rápido demais, então eu sei que você está sofrendo aí comigo. Mas, poxa, obrigado, tá, Daniel? Valeu aí pela força, tamo junto. Tchau. Então a gente vai se despedir por aqui. Obrigada. Tchau, até a próxima. Valeu, acompanha aí as próximas edições do projeto, tá? Tchau. Valeu, Vanessa. Tchau. Obrigada.